A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre Jesus, o pão da vida, e eu gostaria de começar lendo o que se encontra em João 6, dos versículos 44 até o 54. Amém? E assim diz: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Bom, nós vemos aqui uma passagem muito conhecida da Bíblia, que é Jesus, o pão da vida. E nós vemos que Jesus ele estava falando ali aos judeus, e muitos deles não criam no que ele estava falando, onde ele dizia que ele veio a este mundo para libertar, para salvar e para ressuscitar no último dia aqueles que criam nele. Mas entre os seus ele não foi credibilizado, e muitos duvidavam do que ele dizia. E nós vemos que aqueles que não eram entre os seus acreditavam, mas aqueles que junto dele estavam não acreditavam, pois eles estavam vendados ali. Mesmo Jesus operando milagre entre eles, eles queriam sinais. Mesmo Jesus fazendo ali, falando e mostrando maravilhas, eles mesmo assim não criam. Mesmo Jesus libertando os cativos, eles assim continuavam cegos. E nós vemos que Jesus ele falou a eles que eu sou o pão da vida, quem comer deste pão terá a vida eterna, quem beber do meu sangue terá a vida eterna, pois eu o ressuscitarei no último dia. Mas mesmo com tudo isso, os judeus recusaram-se a acreditar e questionavam-se, murmuravam entre si. Eles murmuravam e diziam: não é este filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Então nós vemos que entre os próprios, Jesus ele não foi aceito. Jesus foi recusado e não foi credibilizado. E ele veio a este mundo não para condenar, mas para salvar. Mas mesmo assim, não foi acreditado. E hoje eu te convido a não fazer como os judeus, pois Jesus ele nos fala que todo aquele que aprendeu do Pai vai a Ele, porque aprendendo de Deus vai ter a curiosidade, vai ali conhecer de Jesus, porque nós vemos que Jesus ele é o ensinamento, Jesus é aquele que desde a fundação do mundo já estava entre nós. Jesus, antes mesmo de tudo ser criado, já existia. E nós vemos que é necessário crer em Jesus para que alcancemos a vida eterna. Porque Deus ele enviou o seu mundo, Deus enviou o seu Filho a este mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus é o pão da vida. E que nós possamos acreditar nele, nós não venhamos a fazer como os judeus, que murmuravam entre si, não crendo, mas falando: quem é esse que diz que desceu do céu?
Jesus, ele é aquele que traz a vida. Jesus é aquele que nos leva a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Assim nos diz. E conhecerão a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. E hoje eu te convido, nesse dia, a ter essa reflexão, que nós possamos estar refletindo se nós estamos nos comportando como os judeus ou se nós estamos realmente crendo em Jesus. Não falando somente da boca para fora, mas realmente crendo de coração e declarando com os nossos lábios e também com a nossa alma, em espírito e verdade, que Jesus é o Filho de Deus, aquele que veio a este mundo para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. E nós vemos no versículo 40 que nos diz qual é a vontade de Deus. No versículo 39, na verdade, nos diz qual é a vontade. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Hoje eu te convido a realmente crer. Creia em Jesus. Creia, pois Jesus nos diz que todo aquele que nele crê, no último dia ressuscitará. Mas não creia simplesmente da boca para fora e não creia simplesmente e volte às suas práticas passadas, mas se torne uma nova criatura em Cristo Jesus, pois ele tirará toda a venda, toda escama que está nos seus olhos para que você enxergue a verdade deste mundo. Ele te mostrará coisas que você ainda não conhece, coisas que estão em oculto. Pois assim diz a palavra do Senhor, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes, que estão em oculto. Então que nós possamos clamar, pois ele mostrará coisas que nós não conhecemos. E a verdade deste mundo, a fundação, aquele que liberta, aquele que salva é Jesus. E eu te convido a pregar o evangelho aos seus familiares, que você pregue aos seus amigos, você pregue aos seus irmãos, você pregue às pessoas que você não conhece. Pois assim eles conhecerão e crerão. E também alcançarão a vida eterna, pois tem chegado a vinda de Jesus. Então propague enquanto você ainda pode falar, para que todos aqueles que não o conhecem possam ser alcançados por ele. Amém? Esta é a palavra do nosso 7º dia da campanha. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos. E agora vamos fazer uma oração. Senhor Jesus Cristo, meu Rei, Senhor, eu exalto, Pai, glorifico o teu santo nome, Pai, porque hoje mais um dia se concretizou, Pai, esta campanha, Pai. Ó Senhor, eu exalto, Pai, glorifico o Senhor por tudo, Pai. Senhor, eu te agradeço, Pai. Senhor, o Senhor é o pão da vida, Pai. O Senhor é aquele, Pai, que sacia a nossa fome, Pai. Jesus Cristo, todo aquele que come, todo aquele que bebe, Pai, de ti, Senhor, não terá mais fome, Pai, mas herdará a vida eterna. Pai, eu oro a Ti, Pai, eu clamo a Ti, Pai, que nós possamos, Pai, estar, Senhor, cada dia mais buscando a Ti, Pai. Senhor Jesus Cristo, que nós tenhamos, Pai, uma fome verdadeira, Pai, que só será saciada por meio da Tua palavra, Pai, por meio de Ti, Senhor. Jesus Cristo, que nós venhamos cada dia mais, Senhor, a propagar a Tua palavra, Pai, entre os nossos e entre aqueles que não são. Ó Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu te amo, Pai, eu te adoro e glorifico, Pai. Senhor, eu oro a Ti, Pai, pela vida de cada um daqueles que estão aqui, Pai, cada um daqueles que ainda assistirão, Pai. Cada um daqueles que não assistiram, Pai. Pai, alcança os familiares, Pai. Senhor Jesus Cristo, liberta, Pai, dos vícios, Pai. Senhor Jesus Cristo, que toda fome seja saciada, Pai. Senhor, que aqueles que estão te pedindo, Pai, portas de emprego, Pai, seja aberta, Pai. Senhor Jesus Cristo, que aqueles que pedem, Pai, libertação, Pai, sejam libertos, Pai. Senhor Jesus Cristo, que aqueles, Pai, que te pedem, Pai, salvação, Pai, sejam salvos, Pai. Ó Senhor Jesus Cristo, eu não sei o que os teus filhos te pedem, Pai, mas o Senhor sabe, Pai. Sonda os corações e os pensamentos, Pai, e conduza-os pelo caminho da vida eterna. Jesus, eu te agradeço, Pai, porque graças a Ti, Pai, hoje posso pregar, Pai. E hoje, Pai, os teus filhos podem escutar, Pai.
Então todos aqueles que escutam, Pai, o Teu Evangelho, Pai, possam estar crescendo cada dia mais, Pai. Porque assim a Tua palavra diz, Pai, que a fé vem pelo ouvir, ouvir da Tua palavra, Pai. Então que nós possamos cada dia mais crescer, Pai, na fé, Pai, e no ouvir, Pai, e no praticar, Pai, do Teu Evangelho, o verdadeiro, Pai, o único, Pai, que liberta e salva, Pai. Ó Senhor, e chegará o dia, Pai, que o Senhor virá nos buscar. Em breve, Pai, o Senhor virá. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Essa é a palavra do dia de hoje, que nós possamos cada dia mais estar crendo e confessando, buscando ao nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o único que pode nos salvar, nos libertar. Ele é o único que pode realmente nos levar ao caminho da vida eterna. Então, passe pela porta estreita, não fique na porta larga, pois tem chegado o dia que Jesus virá, e vai ser no piscar de olhos, então esteja preparado. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos, cada dia mais nós possamos estar buscando e clamando a Ele. A face do Senhor resplandeça sobre você. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.